Gente, a nossa aula de hoje é para falar sobre o equipamento de mamografia, né? O mamógrafo. Mas aí, vamos dar uma pincelada no que foi dito na primeira e na segunda aula bem rápido, para quem não estava aqui, para a gente dar continuidade ao nosso assunto, tá? Na primeira aula, nós falamos sobre histologia, que é o estudo dos tecidos, tá? Sobre a classificação dos tecidos, tudo para poder entender como que é formada a mama, né? Aí nós vimos que temos 4 tipos de tecido, né? O tecido epitelial, conjuntivo muscular e o tecido nervoso. Falamos bem bonitinho o que é cada um deles. E aí fomos para a anatomia e fisiologia da mama, tá? Onde a gente viu que a mama é considerada um órgão acessório de reprodução, mesmo não estando lá dentro do sistema reprodutor propriamente dito quando a gente estuda, tá? Mas por que ele é considerado? Por conta que ele auxilia na função do aleitamento materno, tá bom? Ele faz parte do sistema tegumentar, que é nada mais é do que a pele, né? Nós falamos muito sobre isso também. E ele está presente em ambos os sexos, né? A mama está presente em ambos os sexos. Nós vimos isso e vimos que no homem, né, no sexo masculino, a mama é como se fosse atrofiada. E o desenvolvimento dela se dá no sexo feminino, tá? Vimos também os segmentos da estrutura mamária, todos os tecidos e sistemas, glandular, fibroso, adiposo, muscular, endócrino, linfático e circulatório. E nós falamos muito de cada um deles, expliquei bem direitinho cada um deles, mas está lá na apostila de vocês. E a aula também vai ficar gravada, tá? No YouTube, quem quiser assistir a aula, não só estudar pela apostila, procura lá que tá a explicação bem direitinho, vocês podem acompanhar na apostila também. Aí nós falamos sobre a localização da mama, né? Que a mama está localizada na porção anterior do tórax, na frente, na altura da segunda ao sexto par de costelas, né? Tá entre a segunda e a sexta costela, indo da prega axilar, que é perto da axila, até a prega inframamária, a parte inferior da mama, tá? Aí nós vimos aqui o desenho, né, a imagem representando o mamilo, a areola, as pregas, tá? A areola aqui, a parte pigmentada e o mamilo no meio, aqui ó, prolongamento axilar, perto da axila, e a prega inframamária embaixo, entre a segunda costela aqui em cima e a sexta ou sétima costela. Vimos também sobre estrutura externa da mama, né, que ela é formada pela pele, a areola e o mamilo. E as estruturas internas da mama também, formada por todos esses tecidos, ligamentos, lóbulos, alvéolos, ampola, ductos, tá? E a imagem apontando aonde tá cada partezinha dessa que a gente acabou de falar. Expliquei de uma por uma, tá lá na aula que a gente assistiu no primeiro dia. Aí nós vimos também sobre os quadrantes da mama, que a mama, para ser estudada, ela é dividida em 4 partes, né? E vimos também o que significa essas siglas, QSE, QSI, QIE e QII, que significa quadrante superior externo e interno, e quadrante superior, ou quadrante inferior interno e externo também, tá? Aqui ó, o Ezinho é de externo e o Izinho de interno. Aí nós fomos para o desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Que é dividida em 7 estágios, que é na fase embrionária, quando o bebê ainda está se formando, né? Na 6ª semana intrauterina, nascimento, puberdade, fase adulta, gravidez, lactação e menopausa. Aí, novamente, uma imagem para a gente fixar as partes da mama, da anatomia da mama. E fomos para a classificação do mamilo, tá? Que o mamilo pode ser protuso, semiprotuso, invertido ou umbilicado e pseudo-invertido. E as imagens de cada um deles, tá bom? Vimos também a classificação da mama, que ela pode ser fibroglandular, fibrogordurosa e gordurosa, tá? Onde a fibroglandular é uma mama mais jovem, tá? Até os 30 anos de idade, mais ou menos. A fibrogordurosa, que ocorre de 30 a 50 anos de idade, é onde 50% da mama é tecido adiposo, que a gente estudou e bateu muito nessa tecla, que tecido adiposo é tudo aquilo que a gente fala de gordura,
tá? E os outros 50% de tecido fibroglandular. É muito importante a gente focar aqui na classificação da mama, porque é uma parte muito importante quando a gente faz a mamografia em si, tá bom? A gente vê lá a diferença, como eu vou mostrar pra vocês aqui nessa imagem, ó. Toda vez que você faz a mamografia, toda paciente, você vai diferenciar a mama da paciente na mamografia, tá? Se é fibroglandular, fibrogordurosa ou gordurosa. Na fibroglandular, tá vendo, ó? Bem limpinha a imagem. A gente vê a gordura na mamografia numa imagem mais esbranquiçada, vamos dizer assim, tá bom? E aqui, ó, gordura. E essa daqui, metade gordura, metade fibra, né? Então, essa daqui é a fibrogordurosa. E por último, a mama gordurosa, onde a maior parte da mama é gordura, tá? De mulheres acima de 50 anos de idade. Oi. Érica, no aparelho de mamógrafo, ele vai ter essa distinção aí, nos botões lá, de painel de comando dele? Tipo essa mama fibroglandular? Não. Isso? Não. Não, né? Não, o exame ele é igual para todas as mamas, tá? O que eu tô dizendo que vocês vão ver é quando a radiografia, né, quando a mamografia sair, que ela for revelada, você vai poder observar. Mas na hora do exame não tem distinção, tá? Da mama fibroglandular, fibrogordurosa, o exame é igual para todas, tá? E essa foi a nossa primeira e segunda aula, não foi isso? Primeira somente. Só a primeira? Tá, vou abrir o outro slide aqui. Anomalias. Tá. Anomalias a segunda aula. Vou apresentar agora o slide da segunda aula para vocês. Essa primeira aí eu vi toda, eu assisti. Aí só não assistiu a segunda, não é isso? Foi. Nossa, tava lá naquele mesmo slide, gente. Tá no mesmo slide, eu aqui não continuei, peraí. Também não é esse. Senhor Érica. Oi. Essa apostila tá onde? Eu mandei no grupo pra vocês e pode tirar também ela lá no CTAC, tá? Tá. Se quiser ela impressa, você pode ir lá e solicitar que eles te entreguem, tá? Tá. Pronto, anomalias, não foi isso, ô Márcio? Isso mesmo. Beleza. Na segunda aula, que foi a de ontem, nós vimos sobre anomalias e patologias da mama, tá? Onde a gente diferenciou que anomalias é a diferença no tamanho e na forma da mama. São tão frequentes que são classificados como patologias. Aí a gente viu todos os tipos de anomalias, tá? Eu dei uma frisada para vocês nunca esquecerem da diferença entre hipomastia e hipermastia, tá? Hipo, tudo aquilo que vem de pequeno, tá bom? Hipomastia vai ser a mama de pequeno volume. E a hipertrofia é a mama de grande volume, que ela pode ser uni ou bilateral. O que significa uni ou bilateral? Pode ser só uma mama ou as duas, tá bom? A ginecomastia, que vem ser o aumento do tecido mamário em homens, tá bom? E isso vai ser associado ao desequilíbrio hormonal. Então, a ginecomastia é um desequilíbrio hormonal que vai fazer a mama do homem desenvolver. E tem a pseudoginecomastia, tá? Que não é desequilíbrio hormonal, é apenas gordura depositada no mamilo, tá bom? Aí temos também a cimastia, tá? Que é a patologia benigna, aonde não tem espaço entre uma mama e outra, tá, gente? Aí temos a assimetria, que vem a ser a diferença do tamanho e na forma, tá? Do aspecto da mama, uma é diferente da outra. A amastia, que é a ausência total da mama, podendo ser uni ou bilateral,
um lado só ou os dois, tá? Ela não tem nada de mama. E a amasia, que é a ausência da mama, mas eu vou apresentar o mamilo, tá bom? Temos a polimastia, que é a mama acessório, que é a presença de mais de 2 mamas, né? Ela pode ser sem o mamilo ou com o mamilo. E a politelia, que é a presença de um mamilo acessório, mas eu não tenho a mama, tá bom? Aí nós falamos também sobre as doenças benignas da mama, tá? Onde os processos benignos, eles podem ser assintomáticos, ou seja, a paciente não sentir nada, não ter nenhum sintoma, ou ter manifestações clínicas, ter nódulos, espessamentos, massa palpável, ter alguma inflamação, alguma dor, tá bom? E a localização, ela pode ser um indício da onde que está se originando a doença, tá? Lesão mamária, tá? Que podem ser nervos cutâneos, poros da pele. Lembrei que nervos cutâneos, gente, é sinal, tá bom? A gente classifica como lesão mamária que tem alguns nervos cutâneos, alguns sinais que podem aparecer na mamografia e não podem ser confundidos com alguma patologia, tá bom? Linfonodos, cistos sebáceos, algumas cicatrizes também podem aparecer, tá bom? Aí nós vemos as diferenças aí, linfonodos, que são comumente encontrados, né? Cicatrizes, algumas cicatrizes são invisíveis na mamografia, mas algumas podem aparecer, algumas cicatrizes daquela como queloides, que são mais altinhas, elas podem aparecer, tá bom? Caso elas apareçam, o técnico pode circular com um fio metálico na hora de fazer a mamografia, para lembrar que aquilo lá é um queloide e não uma patologia, tá? A esteatonecrose, fibroadenoma, fibrose, tá? E aí nós vamos para a doença maligna da mama, que eu disse para vocês o conceito de carcinoma, tá? Carcinoma nada mais é do que o câncer, tá? Câncer de mama. Tudo certo até aí, gente? Tô indo rápido pra pincelada. Tá não, né? Não, tá de boa. Beleza. Tá muito rápido, Érica. Mas é porque a gente ainda tem aula de hoje, homem. É só pra quem não tava aqui. Vocês assistiram essa aula bem devagarzinho. Pois é, gente. É muita coisa para assimilar. Pois é. Ó, mas aí isso aqui que eu tô falando agora, gente, não é a aula de hoje, tá? Eu tô relembrando o que eu já falei na primeira e na segunda aula. A aula de hoje a gente vai começar. Aí eu vou falar bem explicadinho. Carcinoma. Carcinoma é o câncer, né? E ele pode ser um carcinoma ductal, que ele se origina nos ductos mamários, ou lobular, onde ele vai se originar nas células dos lóbulos mamários, tá? E aí a gente falou também que o câncer ele pode ser in situ, que é quando ele fica contido onde ele iniciou, ou invasor, tá? Quando ele sai e atinge outros órgãos. Aí nós vimos algumas imagens de câncer, né, de mama. Aqui no prolongamento axilar, na primeira imagem. Nós vimos aí alguns cuidados que as mulheres devem conhecer, né, na hora de fazer o autoexame. Eu deixei aí a imagenzinha. E fomos para as doenças malignas da mama, tá? Onde podem aparecer sinais radiológicos, nódulos, microcalcificações, densidade assimétrica, distorção da arquitetura, dilatação ductal isolada e outros sinais. Os nódulos podendo ser redondo, oval, lobulado ou espiculado, tá aí a diferença de como aparece a forma, né? Os limites do nódulo pode ser bem definido, mal definido, parcialmente definido ou espiculado. Eu expliquei bem direitinho, tá lá na aula de ontem. A densidade dos nódulos, hiperdenso, isodenso ou hipodenso. As microcalcificações, que são esses pontinhos aí, que dá pra ver, parece um chumbinho, né? A assimetria da mama, tá? Onde ela pode ser difusa ou focal. Os sinais radiográficos, tá? Onde a gente tem o carcinoma ductal e uma dilatação ductal isolada, tá na aula de ontem. E outros sinais como um linfonodo axilar denso, essa bolinha aí, tá?
calcificações vasculares, esses pontinhos aí, dá pra ver mais brilhoso, e as intraductais, que são entre os ductos, tá? O cisto oleoso e as alterações pós-radioterapia, tá? Alterações que a mama sofre quando a paciente passa pela radioterapia, tratamento de radioterapia. E aí, imagens de tumor local avançado, tá? Da mama. Aqui mais imagens. E os fatores de risco para as pessoas tomarem cuidado, né? Que podem causar o câncer. O sexo, né? Principalmente as mulheres desenvolvem. Idades mais avançadas, os fatores genéticos, né? O histórico familiar. Ter menstruação antes dos 12 anos ou depois dos 50 anos, né? A menopausa ser depois dos 50 anos. Anticoncepcionais. Fatores ambientais, fumo, sedentarismo, exposição a agrotóxicos, a radiação, o estresse e a alimentação inadequada, gente. Essa foi a aula de ontem, tá? Anomalias e patologias da mama. Agora, hoje, a nossa aula de hoje é sobre equipamento de mamografia. Vou espelhar para vocês. Todo mundo entendeu até aí? Sim. Todo mundo vendo o slide de hoje? Tô vendo. Tô vendo também. Beleza, gente. Vamos iniciar a nossa aula, então. Antes da gente iniciar, gente, vou ver se eu anotei o nome de todo mundo que está participando hoje. A Adriana tá aí ainda? Tô aqui, meu bem. Arrasou. Aqui. Janaíra também ainda tá. A Janaíra deixou só o celular ligado, foi, será? Matheus tá aí ainda. Opa. Márcio também tá, né? Sim. Ana Paula. Matheus, você tá na rede, né, Matheus? A Railene também tá aí, né? Ana Paula tá as duas. Sim, tá sim. Tá as duas, Ana Paula? Tá sim. Ah, tá. Eu tinha visto só uma. Gente, a turma de vocês tem muitos nomes iguais, né? Tem dois Erics também, né? Tá vendo? Deixei de chamar alguém, gente? Ah, tá. Desculpa. A Helene, que esqueceu. Falei, chamei ela sim. Maírla chegou bem na hora. Viva, Maíra! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguns pacientes lá do INTO estão precisando muito de sangue O positivo e O negativo, tá bom? Se algum de vocês tiver sangue O positivo ou O negativo, se puder tá indo até o Hemoacre fazer a doação de sangue para ajudar esses pacientes vítimas do Covid, vai lá, ajuda, tá? Tira uma foto, marca o CTA, que me marca no Instagram, que a gente vai fazer uma correntinha do bem, tá bom? Ouviram? Tudo bem. Tudo bem. Se fosse A positivo, Oi? eu poderia ajudar. Se fosse A positivo, eu ajudaria. Nossa, mesmo tipagem sanguínea que eu, hein? Vamos lá, gente. Então, o equipamento de mamografia, tá? Antigamente, os exames radiológicos da mama, eles eram realizados em aparelhos projetados para fazer exames convencionais, tá? Para fazer exame de tórax, de abdômen, braço, perna, mão, tá bom? O primeiro aparelho exclusivo da mamografia, ele foi feito em 1969, tá? Modelo Sonography, pela companhia CGR, tá? Essa companhia incentivou diversos fabricantes, como Siemens, Philips,
dentre outras, né, a produzirem modelos iguais, similares, para surgir a primeira geração de mamógrafos, tá? Em 1971, o primeiro mamógrafo chegou no Brasil pelo Hospital Oncológico de São Paulo, tá? E o primeiro técnico no Brasil a utilizar esse mamógrafo foi o João Paulo Góes, tá bom? Então a gente vai falar... Érica, só um pouquinho, é porque não tá... Tá mostrando o slide aí? Tô. Tá preto, tá aí, não tá aparecendo não. Tá não? Também pra mim aqui, ser pros demais. Pra mim Eu tô tô acompanhando pela minha vendo. apostila. Tá todo mundo Pra mim vendo? também, tá normal aqui. Eu tô vendo. Também tô vendo. Bom, Eu minimizei Olha só. aqui. Tá. Voltou a ver, Eu Márcio? tô vendo. Eu tô vendo, mas minha internet tá muito ruim, chegou o áudio tá atrasado. Eu não tô vendo, não. Agora eu não tô vendo também mais não. Eita. Pera aí, então, gente. Eu vou botar de novo. Pra mim tá normal aqui. Vou espelhar de novo. Adriana. Oi, meu amor. Tô deitada aqui de boa. agora sim, Érica. Voltaram a ver. Vocês estão vendo, gente? Eu tô. Agora tá aparecendo. Sumiu. Sumiu de novo. A Janaira colocou pra apresentar. Pera aí. É porque a Janaira colocou pra apresentar. Calma aí, Janaira. Vai dar certo, gente. Calma. Vou botar de novo. Agora sim. Erros técnicos. Já estão vendo? Sim. Todo mundo vendo? Posso continuar? Pode. Beleza. Onde eu parei, gente? Tá, em 1971, o primeiro mamógrafo foi trazido para o Brasil, né? Pelo Hospital Oncológico de São Paulo. E o primeiro técnico a utilizar esse mamógrafo foi João Paulo Góes, tá? Aí nós vamos para a segunda geração. A segunda geração surgiu como um modelo de mamógrafo com um tubo de raio-x possuindo 2 pontos focais, tá? Esse modelo de mamógrafo foi produzido inicialmente por uma empresa dos Estados Unidos, tá bom? E a terceira geração foi apresentada em 1992, onde ela possui filtrações adicionais, ela tem a qualidade tecnológica foi bem melhor, ela tinha maior contraste das imagens, né? Dispositivo com controle automático, tá bom? Essa da imagem aí, que já é dessa geração de tomógrafos mais modernos, tá bom? Tudo certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô Tá- ouvindo. Tá saindo normal aí o slide de vocês? Não tá saindo pra ti, Meu não? tá? Tá normal pra mim também. E aqui eu vou entrar de novo, Érica. Agora sim, né? Tá vendo a imagem? Gente, você consegue me ouvir? Sim, tô Sim. ouvindo. Eu não sumi não, tá? Tô assistindo a aula aqui, mas acho que meu celular tá com problema. Tá. Gente, eu vou pedir pra vocês colocarem o microfone de vocês no mudo, tá? Tá? Uhum. Por gentileza, que aí dá pra escutar melhor. Matheus. Matheus. Matheus não tá me ouvindo, gente. O microfone dele tá dando interferência Ele aqui. agora. Oi. Coloca o teu microfone no mudo, Matheus, por favor. Gente, vamos lá dar continuidade. Obrigada, Matheus. Ó, essa aí é a imagem do mamógrafo, tá? É onde vocês vão realizar o exame de mamografia. Em cima aí, deixa eu colocar o ponteiro aqui pra vocês poderem mostrar pra vocês.
Janaira, coloca o teu microfone no mudo também, amada, por favor. Nessa parte superior aqui do mamógrafo é onde está o tubo de raio-x, tá? Nessa partezinha aqui embaixo é o colimador. Vocês já estudaram essa parte sobre o que é o colimador? Já, mas eu não Sim, lembro mais sim. não. Gente, Você filtra isso. Eu... pode falar, Márcio. Pode falar, quem souber responder. Na colimação, a questão é responsável pelo tamanho do campo, né? A ser Isso. radiografada. E diminui a radiação secundária. Exatamente. É como se fosse, como é que eu posso dizer, uma peneirinha, assim, para as coisas ficarem mais focadas ali no campo onde eu quero ver e não ter radiação espalhada, tá? Secundária, tá bom? Aqui embaixo, nessa setinha, ó, não sei se vocês estão vendo o meu ponteiro aí? Sim. Tô vendo. Aqui é o compressor, tá? Isso aqui, essa bandejinha aqui, ela fica alta e aí ela vai descendo. Tá vendo essa parte aqui? Ela fica alta, aí ela desce e vai comprimir. É ela que vai comprimir a mama aqui contra a grade, tá? Isso aqui é a grade. Nesse espacinho que tá aqui, ó, é o detector de raio-x. É aqui que a gente coloca o chassi, tá bom? Encaixe pro filme, a placa de imagem. A gente coloca aqui dentro, tá? E aí... Muito top, ó. Oi? Muito top. Muito legal, né? Aí na hora de fazer a radiografia, a paciente fica em pé aqui na frente. Isso daqui vai ser o protetor de tireoide que já vem acoplado, né, no mamógrafo, tá? E aí você vai pegar a mama da paciente, vai ter imagens mais na frente, tá? Mas você vai pegar a mama da paciente, sempre lembrando, com cordialidade, com respeito, pedindo licença, tá? Explicando como é que vai ser o posicionamento, como é que é o exame. Você vai pegar a mama da paciente por baixo. E outra coisa, você vai... Esse aparelho aqui, ele também sobe, tá? Bem aqui, ó, ele sobe pra ficar da altura da paciente, tá bom? Essa grade aqui, ela tem que ficar mais ou menos abaixo da prega inframamária, tá bom? Lembra onde é que fica a prega inframamária? Na parte de baixo do seio. Ele fica mais ou menos naquela altura. Aí você pega a mama da paciente por baixo, coloca aqui em cima, tá? No meio. A gente faz uma mama de cada vez, tá bom? Coloca aqui no meio. O pedal que você vai apertar para o compressor descer e comprimir a mama é com o pé, tá bom? É um pedalzinho que fica embaixo, aí você aperta segurando a mama da paciente. Tem que ter um pouquinho de coordenação motora, tá, gente? Porque enquanto o compressor tá descendo, você vai retirando a mão para não imprensar a mão junto, tá bom? O compressor vai descendo e você tá segurando a mama da paciente e vai retirando conforme o compressor vai comprimindo a mama. E aí ela fica bem presinha aqui na grade, entre o compressor e a grade. Vocês entenderam? Sim. Hein, professora, é verdade que é desconfortante mesmo esse exame? Eu nunca fiz. Dói mesmo? Assim, varia de mulher para mulher, né? Tem algumas mulheres que têm a mama mais sensível, depende também do período do mês que você vai fazer, porque a gente sabe que perto do período de menstruação a mama fica mais sensível, né? Então ela vai doer um pouquinho mais. Se não, às vezes dá um desconforto, sim. Eu atendia pacientes que diziam, ai meu Deus, dói demais, tudo. E tinha outros pacientes que diziam, nossa, tranquilo, eu achei que fosse mais ruim e tal. Então é uma coisa que varia muito, tá bom? Não acreditem quando uma pessoa chega e diz que é uma coisa de outro mundo, muito, muito ruim, porque às vezes não é, às vezes é por conta da paciente mesmo, tá? Aqui nós temos outra imagem para vocês entenderem melhor. Aqui é uma questão de física, vocês já estudaram física? O anodo. Ainda não. Anodo. Aí eu tenho noção sobre isso aí. Tu diz ainda não e eu vejo o Matheus pelo meu celular dizendo que sim, a balança na cabeça dizendo.
Física? Ué, ele balançou a cabeça dizendo que sim. Se pronuncie, Matheus. Não, né? Matheus tá viajando na maionese aí na aula. Beleza, gente. Anodo, catodo, ponto focal. É tudo. Professora, interrompendo a senhora, mas só que sobre mais ou menos, acho que a gente sabe mais ou menos sobre todas essas coisas aí, eu acho que todo mundo lembra, mesmo que seja um pouquinho, mas eu acho que... Mas vocês vão estudar de novo, por isso que a gente não vai aprofundar aqui sobre essa questão de formação do raio-x, tá? A gente vai estudar ela melhor com a professora Sara, se eu não me engano, que é de incidências, né? Aí na aula de incidências a gente fala na formação do raio-x também. Sim. Beleza, o anodo, ponto focal, catodo, tudo está presente aqui, ó, no tubo de raio-x, tá? Tá tudo naquela partezinha lá de cima. Aí nós temos a colimação, que vocês já me falaram aí que sabem o que é, né? A janela, onde vai sair o raio-x, isso, a compressão, a grade, o encaixe para o cassete, tá? E o detector fica embaixo. Aí nós vamos para os componentes básicos do mamógrafo, tá bom? A gente tem o cabeçote, é o local onde se encontra a ampola, o tubo de raio-x, essa partezinha de cima, cabeçote. Filtração, onde eu filtro o raio-x de baixa energia. Colimação, tá? Que é onde a gente acabou de ver ali atrás, responsável pelo tamanho do campo, tá? A função da colimação, não só na mamografia, mas lá quando você vai fazer o raio-x também, é diminuir a radiação secundária, tá, gente? Não adianta eu fazer um raio-x de mão, por exemplo, e eu abrir o campo enorme que dá para pegar uma perna, um braço, não precisa. Você vai medir a colimação, lembra que tem uma luzinha lá, vocês já viram como é que faz o raio-x? Tem a luzinha lá para você ter uma noção do campo. Pois é, você faz com que aquela luzinha lá da colimação fique o mais próximo do campo onde você vai radiografar possível, tá? Que aí eu não uso tanta radiação, não tem radiação secundária, na verdade, e eu não vou atingir outras partes sem necessidade, tá bom, gente? Do mesmo jeito, na mamografia, tem a colimação justamente para diminuir a radiação secundária, até porque é na mama, uma parte mais próxima da tireoide, tá? Essas coisas assim. Aí nós temos o controle de exposição automático, tá? O CAI. Ele determina o tempo de exposição da mama, tá? Reduz o tempo de exposição, determina os parâmetros e permite aquisição com mais qualidade. Isso aqui é tudo automático, tá bom, gente? Vocês não vão colocar lá na mamografia, você não faz como no raio-x, que você tem que colocar lá os parâmetros. Na mamografia é tudo automático, tá? Por conta do CAI, tá bom? A grade antidossora, que é responsável pelo efeito de borramento da radiação espalhada, ela vai ajudar com essa questão do borramento da imagem. E o porta-chassi, o acessório onde é colocado o chassi que contém o filme, tá bom? O compressor, que a gente viu lá também, é um acessório em acrílico, tá bom? Ele é utilizado para fixar, uniformizar e diminuir a espessura da mama. Pra quê? Eu já falei isso também, eu acho que ontem, na aula de ontem. A gente comprime a mama para ela ficar mais firme, tá, gente? E também para a espessura dela diminuir. A gente sabe que quanto mais fino, vamos dizer assim, quanto menor a espessura, menos radiação é utilizada, né? E aí a radiografia fica melhor, tá bom? Essa é a função do compressor, diminuir a espessura da mama, fixar ela, né? Deixar ela imóvel para que a imagem fique de boa qualidade, tá bom? É tudo que está escrito aí na compressão. Ela reduz a dose de radiação, ela reduz os níveis de exposição, aumenta o contraste da imagem, tá? Diminui as distorções, porque a mama vai estar firme, bem presa, tá? E separa as estruturas da mama. Ele comprime entre 13 e 15 essa unidade de medida aqui de mamografia. Só que lembrando, gente, quando você vai, aperta o pedalzinho lá no mamógrafo com o pé,
você não precisa se preocupar se vai apertar demais e a mulher vai sair gritando, não, tá? É tudo automático. Então, quando o aparelho detecta que já deu a compressão, que já tá bom, o aparelho para sozinho, tá bom? Não precisa se preocupar. Aí, nós vamos falar sobre a mamografia convencional, tá? A mamografia convencional é para a realização de mamografia com radiação ionizante, tá bom? Com a ajuda do conjunto de chassis, ecrãs, filmes, onde essas imagens, elas são gravadas no filme radiográfico, tá? E revelada na processadora depois de alguns passos extras, que são feitos lá na salinha escura, tá bom? E depois ela é vista com auxílio do negatoscópio. Como que vai acontecer isso? Quando a paciente chega, ela vem lá com o prontuáriozinho, né? Com o pedido do médico. Isso quem faz é a pessoa que tá lá fora. Aí elas chegam, ficam do lado de fora da sala. E aí você fica com o pedido de exame, tipo uma cópiazinha de todas as pacientes que estão na fila lá fora. Aí você coloca lá dentro. Geralmente a gente organiza por ordem de idade, tá bom, gente? Por ordem de chegada, as mais velhas, mais idosas, a gente coloca pra fazer logo, tá? Por essa questão da idade mesmo. Acima de 60 anos a gente é prioridade, tá? Aí você vai lá, chama a paciente. Como eu falei muito na primeira aula, é um exame bem íntimo, então você tem que chamar com respeito. Se for uma senhorinha, já brinca, dá bom dia, pergunta se tomou café, faz aquela, né, toda aquela brincadeira que senhoras gostam, a gente sabe disso. Aí você vai pedir, se ela tiver com o cabelo solto, você pede para a paciente prender o cabelo para trás, para não atrapalhar na hora do exame, porque o cabelo atrapalha sim, tá, gente? Às vezes pode aparecer sim na radiografia e ser confundido com alguma patologia, tá? Aí você vai dizer para ela ir atrás do biombo, é uma paredinha tipo de tecido. Você vai pedir para a paciente: olha, dona Maria, a senhora vai ali atrás, aí a senhora retira a sua blusa, retira o seu sutiã, e aí a senhora vem pra cá pra gente poder fazer o seu exame, tá bom? Eu vou trancar a porta aqui, ninguém vai ver a senhora, tá? Só nós duas aqui. A dona Maria vai lá, tira a blusa, tira o sutiã, aí vem, você vai dizer: dona Maria, você vai vir por aqui, ficar de frente pro aparelho, pra gente poder realizar o seu exame, tá bom? Aí a dona Maria vai lá, fica em pé. Aí você vai subir o aparelho ou descer para deixar na altura da prega inframamária da paciente, tá? Aí você vai... No caso, se for um homem que seja o que vai fazer a mamografia e o paciente se recusar, como é que a gente faz? Ou vai ter outra pessoa? Ou... Geral, assim, tu tá falando como se tu estivesse trabalhando lá ou tu for estagiando? Como se eu estivesse trabalhando, ou trabalhando ou estagiando, por exemplo. Se eu estivesse trabalhando, no caso, eu fosse contratado dela, a paciente se negasse a fazer por conta que eu sou homem, tal, eu ia ter outra pessoa lá para fazer. Geralmente, são duas pessoas que ficam trabalhando na questão da mamografia convencional, tá? Fica uma pessoa realizando o exame e a outra fica revelando o filme para ser tudo mais rápido, porque senão você fazer o exame e revelar o filme fica muito, né, corrido. Mas assim, é muito difícil ter um homem realizando exames de mamografia, tá, gente? Geralmente não contratam homens assim pra realizar o exame, porque é bem complicadinho essa fase. Geralmente os homens ficam na parte de revelação mesmo do filme, não na realização do exame, tá? Mas aí, tanto que no estágio, pelo menos na faculdade, quando a gente foi estagiar, todos os meninos, eles ficavam na parte de revelação do filme, tá? Nenhum menino ficou realizando exame porque as pacientes não gostam muito, ficam envergonhadas, tá bom? Mas se você for fazer o exame, você for o único que estiver lá no momento, você tem que conversar com a paciente: olha, eu sou um profissional, eu vou lhe tratar com respeito, tá? A gente vai fazer um exame, é um exame sério, tá bom? Você tem que falar com a paciente, você tem que ter o poder de persuasão, você tem que convencer a paciente, passar confiança pra ela, tá? Mas geralmente não tem só uma pessoa,
tá? Geralmente são 2 e sempre vai ter uma mulher por perto, gente, pra fazer exame de mamografia, sempre, porque é bem complicada essa questão do homem fazendo exame de mamografia, tá? Pois bem, aí a paciente, você vai colocar a paciente de frente pro aparelho, né? E aí vai subir o aparelho, deixar ele na altura da prega inframamária. E vai dizer, olha, dona Maria, vou pegar aqui na sua mama e vou colocar aqui e eu vou ter que comprimir um pouquinho, tá bom? Vai apertar um pouquinho a sua mama. Pode ser que incomode um pouquinho, mas não se preocupe, tá? É bem rápido, a senhora fica sem se mexer, que vai dar tudo certo. Você vai pegar a mama da paciente por baixo, colocar em cima... Deixa eu voltar na imagenzinha aqui. Você vai colocar em cima da grade a paciente de frente pra cá, tá? O pescoço dela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó, do protetor de tireoide. Aí você vai colocar a mama da paciente aqui em cima. Enquanto você segura a mama, você vai pedir pro braço dela, pra ela colocar o braço pra trás, tá? Que assim o ombro dela não fica passando dessa partezinha do protetor de tireoide. Vocês estão entendendo o sentido que eu tô falando? Alguém responde. Sim. Pois é, porque assim, se você fica meio que jogadinho pra frente, o ombro pode passar pra essa parte aqui, ó, e atrapalhar, entendeu? Então a gente pede pra pessoa, tipo assim, estufar o peito pra fora, jogar o ombro pra trás, coloca os braços pra trás, estufa o peito pra frente, pro ombro não ficar nesse campo aqui aonde vai passar a radiação. Aí você coloca a mama e com o pé você vai apertar lá no pedalzinho e o compressor vai descendo. E você, enquanto o compressor desce e vai chegando na mão, você vai retirando a mão pra frente. A paciente está de frente pra cá, você segura a mama e vai retirando a mão e o compressor vai descendo. A paciente não vai ficar olhando pra cá não, tá, gente? A gente pede pra paciente olhar para o lado, tá? Que assim fica melhor, ela fica mais confortável. A gente diz, Dona Maria, olha aqui para a parede da minha direita. Aí ela vira o rosto e aí fica mais fácil e mais confortável para a paciente, tá? Amanhã, na verdade, a gente vai falar sobre as incidências básicas, tá? E aí a gente vê melhor essa questão de posicionamento, que eu tenho imagens reais para vocês verem direitinho como que é, tá bom? Aí depois que a paciente fez isso, você colocou a placa de imagem aqui dentro, tá bom? Não pode esquecer, enquanto a Dona Maria tá lá tirando a blusinha dela, atrás do biombo, você vai pegar a plaquinha limpa, que não tenha nenhuma radiografia nela, você vai colocar aqui dentro, geralmente, isso no exame convencional, tá? Lá tem umas... Como é que eu posso dizer? São os números e letras de chumbo, que a gente sabe que o chumbo, a radiação não atravessa, né? Então, lá você tem o chumbinho, e aí você coloca pra diferenciar da mama direita, da esquerda, e coloca também o nomezinho da incidência que você tá realizando. Amanhã a gente vai ver melhor sobre essa questão de incidência, tá bom? Mas aí você coloca pra identificar. Aí você coloca o filme aqui dentro, tá? Pro encaixe, faz a radiografia. Fez, é bem rapidinho, gente, é que nem o raio-x. A mesinha fica do lado, você aperta o botão, realizou a radiografia, corre lá, o compressor automaticamente ele vai subir quando você disparar a radiação, ele vai já descomprimir a mama da paciente. Você só diz, Dona Maria, continue no mesmo posicionamento que a senhora tá. Você vai lá, tira o filme, a placa de imagem que tá lá dentro, coloca do ladinho separada, pega uma placa limpa, coloca aqui dentro de novo, aí você vai realizar ou a mesma incidência da outra mama, tá? Ou a outra incidência básica, que a gente vai ver amanhã. São 2 incidências de rotina, tá? Todo dia são essas 2 incidências de todos os pacientes, tá bom? A não ser que o médico peça uma incidência especial, tá? Aí você fez, são 4, na verdade, que você vai fazer de cada paciente. São 2 incidências, e aí você faz 2 de cada mama. Fez,
as incidências bem bonitinho, você vai dizer, Dona Maria, a senhora guarde lá fora, que eu vou revelar o seu exame. Se estiver tudo certinho, eu libero a senhora, ok? Aí a Dona Maria vai lá, bota a roupinha dela, senta lá fora para esperar junto com o restante das pacientes. E aí chega a parte de revelação do filme. Você vai lá pra salinha escura, fecha tudo, você não enxerga nada, tá, gente? Aí é lá onde você vai abrir a placa e o filme vai estar lá dentro. Você vai pegar o filme, deixa eu mostrar aqui, e você vai colocar, tem um buraquinho da sala de escura pra reveladora. Aí você coloca dentro da reveladora e pronto, tá? Você tem que fazer com a sala escura, que é pra não velar o filme, tá bom? Vocês sabem sobre essa questão de velamento do filme, né? Que não pode pegar luz. Sim, inclusive nós fizemos uma visita técnica lá no SECOM. Aí nós vimos exatamente essa questão da câmera escura. É exatamente assim como eu tô falando, né, Márcio? Isso. Beleza. Quem foi lá lembra disso. Pois é. Aí o filme vai fazer o processo todinho na reveladora lá, automático, tá? E aí ela vai cair aqui, ó, nessa gavetinha. As radiografias vão cair aqui e você coloca no negatoscópio, tá? Que é essa partezinha, que é esse aparelhinho aqui com a luz. Você coloca a radiografia lá, a mamografia, e você vai avaliar para ver que na radiografia precisa estar aparecendo o músculo peitoral, tá, gente? Então é muito importante que você puxe bem a mama da paciente, tá? Porque além de aparecer a mama, você precisa ver pelo menos uma pequena parte do músculo peitoral, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, é bem tranquilo o exame de mamografia para fazer e tudo, porque, como eu falei para vocês, são exames de rotina, então vai ser todo dia aqueles mesmos 2 exames para todas as pacientes, a não ser que o médico te peça uma incidência especial, tá? Mas é muito difícil, só se ele tiver alguma suspeita. E tem a mamografia digital, tá? Que também é utilizada na radiação ionizante. O procedimento e os posicionamentos são iguais, tá? A diferença é que as imagens são capturadas por um detector eletrônico, tá? Que ele vai converter a imagem para uma imagem digital e vai direto para o computador, tá? Não existe essa questão de revelação, de sala escura, de câmara escura, de tudo isso não, de químico, tá? É tudo digital. E aí, no computador, você vai poder manipular a imagem, tá? Mexer no brilho, no contraste para melhorar. Caso a imagem não tenha ficado muito boa, você pode manipular ela para não ter que repetir o exame. Já na mamografia convencional, se der alguma coisinha errada, você não tem como manipular a imagem e você vai ter que fazer o exame de novo, tá bom? Essa aquisição de imagem na mamografia digital, ela é mais rápida, tá? O armazenamento das imagens não tem perda de informações, tá? Porque vai ser guardado no computador, né? E a radiografia, a mamografia convencional fica lá no filme e ele vai perdendo a qualidade com o tempo, né? O que tem de diferente, além disso, na forma como é adquirida a imagem na mamografia digital e na convencional? O equipamento o mamógrafo digital, ele tem um custo muito mais alto do que o do convencional, tá bom? Mas isso é compensado a longo prazo, tá? Porque você não tem gastos com filmes radiográficos como na mamografia convencional, tá? Fica tudo lá no computador, você só vai imprimir, né? Porque é impresso numa impressora especial, né? E é só quando é solicitado. Sobre essa questão de exames digitais, eu vou levar assim que der, né? Que essas coisas, essa pandemia passar, a gente tiver aulas online, quando a gente for ter aula de odontologia, eu vou ver a possibilidade de eu poder ministrar essa aula para vocês, que eu quero muito levar vocês lá na Dental X, tá? É uma clínica de exames odontológicos digital, tá? Onde eu trabalhei por 2 anos e é muito bacana ver como é que é o procedimento lá de aquisição de radiografias, que é tudo digital, tá?
E aí a gente tem uma noção de como que porque todos os exames digitais são iguais, assim, nessa questão de ser no computador, de dar para manipular a imagem, tá bom? E aí vai ser muito interessante se vocês puderem fazer essa visita técnica lá, que também é parecido com a mamografia nessa questão de manipular a imagem e de poder imprimir, tá bom? Essa é a diferença entre a digital e a convencional. A convencional eu preciso revelar a imagem, eu mexo tem químicos, né? E na mamografia digital a imagem é detectada, né? Por um detector eletrônico e vai converter a imagem em foto digital, vai direto pro computador, capta a imagem e vai pro computador. E eu posso manipular a imagem. Já na convencional eu não tenho essa possibilidade. Se o exame sai um pouquinho, a imagem sai escura, eu vou ter que repetir o meu exame, eu vou ter que ir lá, Dona Maria. Aí assim, gente, geralmente você não vai dizer assim, Dona Maria, eu errei. Maria, eu não posicionei a senhora direito. A gente não vai falar assim. Vai dizer, Dona Maria, é o seguinte, eu acho que a senhora deu uma mexidinha, ó. Infelizmente, Dona Maria, a senhora vai voltar aqui que a gente vai fazer pra ficar show o seu exame, entendeu? E se ela falar que não mexeu, Eric, como é que você não... Só Dona Maria mexeu. Dona Maria, é uma coisa mínima, eu acho que foi uma respiração. Vamos lá fazer, porque o seu exame tem que ficar bom, Dona Maria, vamos lá. Entendeu, gente? Lábia, aprende a ter lábia. E só a questão de agilidade, né? A diferença de um para o outro. Isso. E fora que você tem a noção quanto é que é um equipamento desse de mamografia, que eu acho que eu vou comprar um, ó. Urra! Vamos ver se eu... Vai abrir um centro de... Márcio, me chama pra trabalhar contigo, Márcio. Tô vendo que tu é forte. Márcio, eu também, me chama, hein, Márcio? Então receba, meu Deus, em nome de Jesus. Eu chego lá ainda, se Deus quiser. Eu também quero uma vaga aí, hein? Ai, Márcio, a gente vai te cobrar, viu? Temos 12 testemunhas aqui nesta aula. Vamos todo mundo entrar em sociedade. Arrasou. Pois é, justamente a facilidade, né, na hora de realizar o exame, essa questão de manipular a imagem meu Deus, é uma facilidade enorme. A experiência que eu tenho em mexer com equipamento digital é na área da odontologia, né? Mas eu posso dizer pra vocês que, assim, é uma coisa assim de outro mundo, porque eu fiz tanto o exame convencional, tendo que revelar e tudo, quanto o digital, que às vezes o sensor quebrou já lá na clínica, né, onde eu trabalhava, e a gente teve que fazer o exame no modo convencional. E aí tem que passar por todos lá, o fixador, o revelador, a água e tudo, esperar secar. E aí se a imagem ficou um pouquinho clara, que vai dificultar a visualização do médico ou do dentista, né? Aí a gente vai lá e, moço, deu errado, vamos fazer de novo. E já na mamografia digital, ou lá no exame, né, que eu tô falando de odontológico digital, ficou um pouquinho claro, eu vou lá mexer, manipular a imagem, no brilho, no contraste, até achar uma maneira que dê pra passar. Deu pra passar? Ok, não preciso refazer o exame, tá? Assim, eu acredito que seja o ponto principal, essa questão de manipulação de imagem, tá, gente? É tipo show de bola essa questão do digital pro convencional. A questão do custo-benefício é a longo prazo, né? Porque o equipamento é muito mais caro, mas a longo prazo ajuda bastante. Aqui continuam os pontos, né, da imagem digital, da mamografia digital. O equipamento é bem caro, tá? O armazenamento das imagens, como eu falei, não tem perda de informações e é compensado financeiramente somente a longo prazo, tá? Aí, nós temos a tomossíntese mamária, tá? Ela também é chamada de mamografia 3D e é uma nova técnica de identificação precoce do câncer, tá? Ela é capaz de aumentar 12% a probabilidade de detectar a formação de um tumor. Eu pesquisei isso daqui pra vocês. Existe aqui em Rio Branco? Pois é, eu peguei essa informação pra vocês, que é uma novidade mesmo, com uma professora, a Clícia, que me passou essa informação e eu quis trazer pra vocês, que é bem bacana. Eu ainda não sei se ela
já tem aqui em Rio Branco. Eu acredito que ainda não, gente, porque a gente tá no Acre, né? Aí vocês sabem. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Mas eu vou pesquisar pra ti. Quem é que tá falando? É a Railene? Quem é? A Adriana, né? É, presente. Pois é, Adriana, eu vou pesquisar se já tem a tomossíntese mamária aqui e aí eu passo pra vocês, tá bom? Através da tomossíntese é possível reconstruir a mama digitalmente, tá? Ver ela de diversos ângulos, como se fosse a tomografia mesmo, tá bom? Porque no raio-x a gente só vê daquele ponto, né? Aqui a gente faz uma reconstrução da mama de todos os ângulos, como uma tomografia, tá? É bem avançado, dá para detectar o câncer bem no início, tá? Caso tenha, e é uma revolução na área da mamografia, tá bom, gente? Aqui, essa questão de incidências básicas é da nossa aula de amanhã, mas eu já dei uma pincelada para vocês hoje, que são duas, né? Que é a crânio-caldária médio, oblíqua lateral. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Por hoje, a nossa aula foi isto. Mas aí, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. A minha dúvida foi o preço desse aparelho que tu me falou. A minha dúvida é se o Márcio vai me contratar ou não. Opa! Eu vou. Prometo. Tem que mandar um currículo, hein? Tem que mandar um currículo. Hein, ô Márcio, mas aí... Não, eu ia falar negócio, mas não vou falar não. Gente, eu sei que eu já sou a primeira. No meu currículo vai que eu me formei em AD, entendeu? E aí... Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu já tenho aqui uma lista de exercícios de 5 questões, tá? De mamografia. Que a última questão é justamente sobre os componentes básicos do mamógrafo. Então já dá pra vocês irem respondendo. Se vocês quiserem, eu já posso mandar pra vocês, tá? Pra ir treinando. Isso Pode mandar. Então, eu sei que tem que mandar hoje à tarde. Pois é, mas é porque eu quero ver com vocês se vocês querem esperar terminar todas as aulas ou se vocês querem que eu mande assim conforme vai passando as aulas, entendeu? Pode ser. Agora. Pode mandar, Beleza. Eita, Paula arrochada, né, Paula? Gente, eu não lembro se eu mandei esse material, desse slide de hoje pra vocês já. Me confirmem, senão eu vou mandar agora quando a gente terminar as aulas, aí eu mando pra vocês guardarem esse slide. Eu já mandei ou não? Esse de hoje. Eu acho. Doutor Márcio, responda aí, eu não olhei. Não. Não, né? Acho que não. Então... Eu não vi nenhum slide. Tá, então... Porque eu tô estudando, realmente eu tô estudando pela apostila, né? Que tu indicou. Sim. Então, quando a gente eu só não vou mandar agorinha, porque quando terminar aqui eu vou pegar outra turma. Mas aí, mais ou menos umas 9h30, 9h40, eu mando pra vocês esse slide de hoje, tá? E a lista de exercícios também vou mandar lá no grupo, tá? Não precisa responder, escrever e mandar pra mim não, tá bom, gente? A gente pode responder ela amanhã, tá? Antes de iniciar a aula, a gente responde juntos, assim, conversando mesmo, e depois dá o início à aula. Tá bom? Tá bom. O que vocês acharam da aula de hoje, gente? Tá bom? Precisa melhorar? Não, tá bom. Tá todo mundo... Tá ótimo, tá? Tá ótimo, tá bom. Todo... também, foi ótimo. Que bom, gente. Então, boa noite pra vocês, tá? E Adriana? Boa noite. Até amanhã. Boa noite. A Adriana é horrível, menina. Gente, boa noite. Até amanhã. Até... Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Adriana? Oi, amor.